emendar um pouco do professor e a professora Braga. Nesses 15 anos de trabalho em prefeituras, eu já vi muito do que o professor aqui da frente colocou, Ângelo, né? Muitos, ou pelo menos alguns, projetos que a gente havia implantado serem suspensos, né? Ou cortados por conta de mudanças de administração. Eu já vivi isso, né? E o mais curioso é que depois você via aquilo voltando com outro nome, com uma outra cara, né? Talvez não tão igual, porque as pessoas não eram mais as mesmas, ou às vezes até porque os princípios talvez fossem outros, mas enfim, uma coisa dali, outra daqui, né? Mas aí não era nem uma coisa nem outra coisa, eu já vi isso. E aí, colando um pouco na fala do professor, que acho que fez uma síntese muito contundente, né, do desafio que se coloca, reforça o quê, gente? A importância da apreensão e da reflexão sobre a importância do conhecimento, né? Quer dizer, a importância que o professor precisa perceber, eu entendo assim, da oportunidade que ele está tendo de ter acesso a um conhecimento novo, alguma coisa que, na medida em que ele aprende, deixa de ser do outro e passa a ser dele. E isso ninguém tira da gente. Isso é fundamental. E isso não é discurso, isso é fato, né? Essa apreensão, essa reelaboração do conhecimento, né, na medida em que eu entendo a importância dele, reflito sobre isso, tenho clareza e percebo as possibilidades de uso daquilo para além dos projetos oficiais, né? Por isso, gente, que eu acredito muito, no que eu estava pondo aqui, que é a questão da pesquisa do professor, do projeto do professor, da reflexão do professor, porque é aí que ele ganha autonomia. É aí que o conhecimento passa a ser dele. É aí que ele vê o alcance. E é aí que ninguém tira mais dele. Ainda que ele não tenha ali naquela escola, talvez, as possibilidades a curto prazo do desenvolvimento daquilo, mas aquilo é dele. Só uma fala de um segundo, é que eu no doutorado, teve uma frase de uma diretora de escola que me deixou assim pensando umas 2 semanas, né? Eu ali naquele desespero que a gente também fica como formador e pesquisador, aquela confusão, né? Você formando e pesquisando o seu fazer, né? Para uma tese, e uma dificuldade de fazer uma coisa prosaica, fazer com que um HTPC fosse um HTPC, porque eu não conseguia juntar os professores no horário de trabalho pedagógico coletivo, porque o coletivo era cada um numa hora, e eu surtada, né? E cheguei para a diretora e falei, pelo amor de Deus, é possível que o HTPC seja um HTPC? Professora, não sei o que, né? Enfim, é uma coisa difícil. E consegui, felizmente, assim, mais ou menos coletivo. Mas foi dessa professora, dessa diretora, que eu escutei uma fala assim, de início. Falei, mas é preciso que você libere os professores que querem fazer a formação. Mas Vânia, se eu liberar os professores, a escola vai parar. E outra, eles não são efetivos. Eu só vou mandar o efetivo, porque os que não são efetivos vão levar a formação para eles. E vai ficar o quê para a minha escola? E aí eu fiquei 2 semanas pensando naquilo. A formação é para o professor ou é para a escola? Olha, gente, olha quantas coisas que está aqui, meio que sublimada na fala do professor. A formação é para quem? Olha que doido. A formação é para a escola, a formação é para o professor. O conhecimento que eu estou ali, digamos assim, interagindo no momento da formação é para mim, é para o projeto da minha escola, é de propriedade do diretor. Se eu sou efetivo, eu tenho que segurar ele ali. Se eu não sou, eu boto dentro da minha bolsa. Olha que confusão que existe até em torno da própria questão do formar o professor para o desenvolvimento de um projeto. Então, dois pontos na outra linha. É por isso que eu acredito muito na coisa do professor, através de projetos onde ele se engaja e que ele tem a sua própria prática como objeto de reflexão, né? Mas para valer. E na medida que eu reflito sobre a minha prática, buscando as formas de inserir aquele conhecimento, no caso aqui, nessa mesa de geotecnologias, aquilo vai ganhando corpo e propriedade dele, não é mais do outro. Eu acho que essa é uma coisa importante, né, que nós, professores, precisamos perceber. Né? As oportunidades que temos de acesso à formação, né, e até a responsabilidade que a gente tem, né, de refletir sobre a importância disso. Incorporar
tornar como propriedade, né? No sentido de autonomia, né? Do fazer com aquele conhecimento. Isso é uma coisa importantíssima, porque aí não é a política que muda, que não sei o que leva aquilo de você, né? E para onde você vá, você leva a sua reflexão e o seu saber com você. E só mais uma última fala. Aí também tem aquela outra fala, mas como é que eu vou fazer se a escola não muda? Mas a escola é arcaica, não sei o quê. Aí eu aprendi não sei o que lá no curso, chega na hora da escola, não consigo, porque a diretora não deixa, porque o outro não deixa. Então, quer dizer, percebam quando eu brinquei aqui que nada é fácil, é porque não é mesmo, mas não é no sentido da dificuldade, é no sentido da complexidade. E que a gente precisa estar atento a tudo isso. Porque também é da minha prática transformada que eu transformo a escola, gente. Isso não é discurso, é fato. A gente está vendo aqui em Campinas, com as 2 escolas que nós estamos trabalhando, que também tiveram problemas gigantescos no início, né? E continuam tendo até hoje, mas eu digo o seguinte, o quanto que uma prática reflexiva, coletiva de professores pode, na medida em que se transformam a realidade aonde eles estão, no caso escolar. É um processo. Né? Eu estou só fazendo essa observação porque quando eu falei da dificuldade, eu estou me referindo à complexidade das coisas, que a gente tem que estar antenado para tudo isso o tempo todo, né? Para a gente não cair, já vou terminar, nem por um extremo que é da impotência, que também o professor colocou, né? Do eu não posso nada, e nem de um otimismo exagerado, cego, que me tira a razão também de eu achar que eu posso tudo. Né? Ou como o Saviani coloca, né? do pedagogismo político ao politicismo pedagógico. Né? Então há que se perceber os limites e as possibilidades e transitar aí nesse meio. Para tudo. Inclusive no caso de levar essas geotecnologias para trabalhar na escola. Né? Desculpa. O professor pediu uma réplica. Não, é muito rápido. É porque entre 2002 e 2004, nós tivemos aqui em Campinas um grupo de formação continuada chamado Os Estudos do Meio na Prática Pedagógica. Eu tive a honra de coordenar esse grupo. Em 2005, nós lançamos um livro chamado Conhecer Campinas numa Perspectiva Histórica, que era um livro cuja finalidade era criar um subsídio didático para o trabalho com estudos do meio no município. O livro chegou a ser publicado, acho que 3.700 exemplares. Era um livro voltado para professores, que vinha com CD-ROM, com imagens acompanhando. E simplesmente na mudança, a afinada diretora do departamento pedagógico, que é a professora da Unicamp, ela não morreu não, é que saiu do cargo por incompetência. Ela teve a honra de me dizer, eu disse, mas o livro foi feito para professores, porque eles são mediadores desse conhecimento em relação ao aluno. O que importa não é o livro enquanto material, objeto, fetiche. O que importa é o conhecimento que o livro traduz. Não, mas o livro tem que ir para o aluno que ele é excluído. Aí um dos professores do grupo disse, professora, mas e se destruir o livro? Se destruir e leu. Né? Aí eu disse, quem destrói, jamais. Né? Quem lê, jamais destrói um livro. Né? Então, no final das contas, esse livro existe no município, mas a finalidade fundamental dele era servir de subsídio para oficinas pedagógicas, mas isso foi proibido pelo bem da humanidade e tal. Né? Havia outras prioridades no município. Eu fiz concurso para uma universidade federal, saí, foi muito bom para o meu currículo. A Beth está aqui pedindo para me falar da motivação dos alunos, né? É claro que quando